Ao contrário do que alguns podem pensar, literacia digital não significa saber mexer nas redes sociais, saber criar conteúdos, sites ou blogs. Literacia digital tem que ver com os conhecimentos e as competências que temos de ter para utilizar a internet e os meios tecnológicos de forma segura para todos. Qualquer ação que tenhamos na internet tem impacto em nós e nos outros. São muitas as vantagens da vida digital, dos recursos e dos meios que nos proporciona. No entanto, é necessário estar atento e adquirir conhecimento para ter uma presença online sem consequências indesejadas. Qual é o nível de competências digitais dos portugueses? E de que forma é importante promover estas novas habilidades? É por isso que neste Panorâmica contamos com a análise de Luísa Ribeiro Lopes, coordenadora-geral do programa Portugal InCode 2030, para nos contextualizar sobre o estado da literacia. Sempre que surge uma nova tecnologia, as pessoas veem-se desafiadas a ganhar competências para uma realidade específica. Os objetivos deste Panorâmica são compreender o nível de literacia digital em Portugal e a necessidade de se promover as competências digitais. Para isso, vamos conversar com Luísa Ribeiro Lopes, Presidente do Conselho Diretivo do Ponto.pt e Coordenadora-Geral do Programa do Governo InCode 2030, uma iniciativa que visa promover as competências digitais. Luísa, muito obrigada por ter aceitado o convite. Em 2018, o Governo revelou que 53% da população tinha habilidades, competências digitais em Portugal. Sendo que já se passaram 4 anos, qual é que é o panorama atual de competências digitais em Portugal? Na realidade, nós temos feito um esforço muito grande para combater aquilo que nós chamamos de iliteracia digital, ou seja, exclusão digital de muitos cidadãos. É verdade que esses números que referiu são de 2018, nós hoje estamos muito longe desses números, ainda bem, fizemos um progresso grande. Nós temos indicadores que nos dizem que a maior parte dos portugueses, já mais de 87% dos portugueses têm competências digitais, que as competências digitais básicas já estão acima dos 60% na maior parte dos portugueses, o que significa que já quase todos nós conseguimos interagir dentro do digital. Não é um panorama perfeito, nós precisamos ter mais capacitação digital, precisamos de incluir os que ainda não estão incluídos, precisamos desenvolver aqueles que só têm competências básicas para conseguirem utilizar de uma forma melhor o digital e temos que ter uma aposta muito grande numa coisa que é a qualificação avançada nas áreas TIC. O objetivo do Governo até 2030 era de 80%, sendo que já disse que houve mudanças. Esta percentagem mantém-se? Pretende-se elevar este número para uma outra percentagem? O objetivo nessa altura era precisamente os 80%, depois percebemos que há aceleradores, por isso nós neste momento queremos atingir só 5% de pessoas excluídas do digital em 2030. O que nós queremos fazer no InCode é dotar todos das competências necessárias para utilizar os serviços que são disponibilizados, quer pelas empresas, quer, muito importante, pelo Estado, sem esquecer a questão das infraestruturas que garantem a acessibilidade. E quais são as estratégias para o sucesso deste plano? A estratégia essencial é formar e educar. Educar os mais novos, que já nasceram no mundo digital, mas precisam de competências para interagir da melhor forma com esse mundo digital. Formar aqueles que estão no mercado de trabalho e que precisam de ter competências e qualificações digitais para qualquer tipo de profissão ou para se requalificarem para profissões mais digitais. Temos que incluir aqueles que estão excluídos e depois, muito importante, como já referi, a questão da inovação e a questão da qualificação avançada. Fazer uma aposta grande em termos jovens que optam por fazer formação no ensino superior, quer seja universitário, quer seja politécnico, nas áreas TIC. Está a referir alguns dos eixos que o programa InCode 2030 tem como objetivo, mas há outros, para além da inovação, da formação e da educação. Qual é que é o peso de cada um destes eixos? Há algum que tem mais relevância do que outros? Todos eles concorrem para um objetivo comum, que é aumentar as competências digitais dos portugueses e das portuguesas. Algo que é transversal a eles todos, é que não nos podemos esquecer, que é, nós temos que olhar para tudo o que é capacitação digital, sem esquecer a questão de género que está associada a esta questão. Estamos a falar de um mercado de trabalho em que menos de 20% do mercado de trabalho é feito por mulheres. Nós estamos a falar de cerca de 15% de mulheres que optam por estudar nas áreas tecnológicas, portanto nós transversalizamos a questão de género a todas estas áreas. Se me perguntar se esta é a questão mais importante,
não sei se é mais importante, mas sem resolvermos esta questão, nós não vamos atingir os desígnios de todos os outros eixos. E quanto ao eixo da formação e educação dos mais jovens, quão importante é que para os mais novos terem capacidades digitais de forma segura, saudável, sábia, produtiva? Hoje, se nós não tivermos as competências necessárias para a interação social e para a interação com o Estado e com as empresas, nós não estamos excluídos. Inclusão digital é inclusão social. Portanto, os jovens precisam de não só saber utilizar da melhor forma. Portanto, a ideia é que todos tenhamos as capacidades necessárias, mas capacidades que não sejam só as básicas. Utilizar as redes sociais, ou fazer uma pesquisa na internet, ou enviar um e-mail. É preciso mais do que isso. Os jovens, essas questões eles têm resolvidas, mas precisam de mais do que isso para poderem exercer de forma plena a sua cidadania, que hoje é feita também de forma digital. A pandemia da Covid-19 parece que vai realçar as desigualdades entre aqueles que têm acesso às tecnologias e aqueles que não têm. Será este um principal ou um dos motivos para que falte literacia digital na população portuguesa? Independentemente de saber utilizar as tecnologias, houve muitos jovens que ficaram arredados da possibilidade de aceder à educação. O que é importante, e este programa alertou para isso, é criar as condições para que todos, sem exceção, tenham os equipamentos e o acesso à internet necessários para poderem aceder de igual forma e utilizar este digital não para aumentar as desigualdades, porque ele é potenciador do aumento das desigualdades, mas para diminuir essas desigualdades. Pode a falta de competências digitais ameaçar o acesso à saúde, o acesso ao emprego e à educação e formação? Claro que sim. Todas as profissões são digitais. Nós vamos a uma consulta médica e nem que seja pelo facto de já recebermos a receita no nosso telemóvel, já estamos a utilizar o digital para interagir com o Serviço Nacional de Saúde. Hoje nós temos uma app do SNS que tem lá os nossos exames todos, tem lá as nossas vacinas. Há 8 milhões de downloads da app do SNS 24 por causa do Covid. Portanto, na saúde é óbvio. E hoje é possível fazer uma operação, uma cirurgia mais delicada em Portugal com a utilização de know-how de um cirurgião em Espanha ou em Inglaterra ou na Alemanha. Portanto, a saúde ganha muito com o digital. A educação, percebemos que era possível continuarmos todos a estudar, independentemente do facto de não estarmos presencialmente. O digital está presente em todas as profissões. Quem não tem essas competências, obviamente que tem uma carga negativa e fica desfavorecido relativamente ao acesso, quer à educação, quer a melhores empregos, quer à formação. E qual é o papel do governo português para colmatar as desigualdades do acesso às habilidades digitais? Eu entendo que os governos têm sempre um papel fundamental no que diz respeito a diminuir as desigualdades sociais. Cabe, portanto, ao governo, que foi eleito por todos os portugueses, resolver este assunto e por isso criou este programa, o Encode 2030, e por isso tem feito tantas ações para evitar que este fosso digital entre os que são mais pobres e os que têm acesso a todas as ferramentas, uma panóplia de serviços, a todos os gadgets que estão no mercado e aqueles que não têm. Portanto, todas as desigualdades são potenciadas pelo digital, logo nós temos que utilizá-lo para desbater essas desigualdades. Luísa, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Madalena. Terminamos assim mais um Panorâmica que teve como foco explorar o caminho da literacia digital no contexto nacional. A crescente era tecnológica e a grande transição para o online parecem realçar uma discrepância no acesso à educação, à saúde e à informação. Nesse sentido, o Repórter E2 explora de que modo uma sociedade mais digital pode atenuar a divisão entre indivíduos de diferentes grupos sociais. A literacia digital é mais do que o acesso a recursos tecnológicos. Implica uma alfabetização da sociedade a vários níveis, de modo a dotar os utilizadores de habilidades que tornam o ciberespaço num ambiente familiar. A literacia digital nós podemos pensá-la como uma alfabetização a nível digital. Portanto, quando pensamos em literacia, pensamos sempre na parte mais instrumental, mas também na parte mais de análise crítica, na parte de produção e na parte de participação. Portanto, se nós olharmos para tudo isto e pensarmos no digital,
podemos pensar numa alfabetização digital a nível do acesso e do uso, a nível da interpretação, a nível da análise crítica, mas também a nível de produção e de participação. Tal como o sistema de ensino tradicional, também o digital evidencia algumas desigualdades já presentes na sociedade. Fatores económicos, sociais e até de género influenciam o acesso ao digital e ditam o grau de igualdade presente no universo virtual. Desta forma, há quem se sinta excluído tanto deste espaço como da sociedade. A exclusão digital provém, digamos assim, de uma série de outras desigualdades. Eu costumo dizer que a desigualdade que talvez seja mais premente seja a desigualdade de classe e a desigualdade socioeconómica. Isto porquê? Se eu, à partida, nascer numa família que não tem a possibilidade de me dar um computador, um recurso que me permita aceder ao digital, eu não terei a possibilidade de desenvolver competências e de, portanto, chegar a um patamar minimamente razoável, digamos assim, de competências digitais. A pobreza digital, a incapacidade para agir, para utilizar ferramentas digitais no momento em que eu necessito para resolver qualquer aspecto do meu dia-a-dia, ou está muitas vezes associado a fatores de exclusão social e está muitas vezes presente também nas populações mais vulneráveis e com maior risco de pobreza, sem dúvida nenhuma. Cerca de 45% da população portuguesa não detém competências digitais básicas. Torna-se assim necessário ter noção do tipo de competências que a população pode precisar de aprender. Todos nós estamos envolvidos neste necessário movimento de trazer todos aqueles que ainda não estão, se calhar como eu, como você, envolvidos suficientemente na sociedade que chamamos digital, digital first e tão tecnocêntrica. E precisamos de os trazer para cá. Então, estas pessoas, quando dizemos que não têm competências digitais básicas, referimos-nos a não enviar ou receber um e-mail, consultar ou publicar de forma segura nas redes sociais, aceder ao portal da Segurança Social, mas também aceder à chave móvel ou entregar o IRS anualmente. Quer dizer, todas estas operações são operações do qual um grande conjunto de pessoas está arredado. Apesar da geração Z ser marcada pela revolução tecnológica, nem todos os jovens têm as mesmas aptidões para utilizar de forma eficiente os meios digitais. O que eu perspectivo, naturalmente, serão cidadãos com grandes dificuldades em resolver problemas no seu dia-a-dia. Porque se pensarmos um bocadinho, tudo nos está a levar para soluções digitais. Neste momento, como é que nós fazemos o IRS? Pela internet, não é? Isto é só um exemplo. Como é que marcamos consultas médicas? Muitas vezes pela internet. Como é que comunicamos com agências de viagens? Pela internet. Ou seja, se eu não consigo ter essas competências, porque nem sequer tenho acesso aos recursos, naturalmente que terei grandes dificuldades em viver o meu dia-a-dia. Atualmente é difícil viver sem acesso ao espaço virtual. A criação de projetos para promover a literacia digital dos jovens é fundamental para o aumento da inclusão digital nesta faixa etária. No entanto, serão as iniciativas suficientes? Os jovens não têm vergonha em participar em projetos de literacia digital. O grande problema é que esses projetos, pura e simplesmente, não existem, ou existem muito pouco, ou são muito pouco divulgados. Há muito trabalho a fazer, é um esforço concertado que todas as organizações e instituições da sociedade civil são chamadas a trabalhar sobre ele para, em conjunto, combatermos e promovermos, por outro lado, a literacia digital de todos e todas. Entre a compreensão do problema e a construção de soluções, o futuro parece passar pela criação de iniciativas que promovam as competências digitais das diversas faixas etárias, principalmente dos jovens. Desta forma, e num cenário tecnológico no qual as desigualdades sociais estão em destaque, procura-se reduzir a divisão digital acentuada pela digitalização. A falta de competências digitais pode resultar em consequências graves, como ciberataques. O Senta-te e Explica de hoje vai mostrar como ter literacia digital é fundamental na utilização da internet. Enquanto ferramenta de trabalho e apesar dos múltiplos benefícios diários, o ciberespaço não está livre de ciberataques. Mas sabes mesmo como os podes solucionar? Ora vê.
O conceito de literacia digital designa a utilização eficaz da tecnologia, internet e informações geradas pela mesma. Este domínio está dependente dos conhecimentos, competências e consciência de cada utilizador. Mas a literacia digital não se resume apenas a saber utilizar certos softwares ou dispositivos. Sabes de que outros conhecimentos precisas para dominar o mundo digital? Sim, temos conhecimentos genéricos daquilo que podemos fazer em termos de mundo digital. Estamos sempre a acompanhar a informação que nos vai surgindo. Portanto, aceder à internet, portanto, fazer procuras. Eu penso que seja coisas relacionadas com Word e PowerPoint, redes sociais, talvez também agora Bitcoin. Para explorar ao máximo as potencialidades do universo digital, são necessárias várias competências, nomeadamente aos níveis cognitivo, motor, sociológico e emocional. Tratam-se de habilidades que permitem, por exemplo, a leitura de instruções gráficas, a avaliação da informação recebida e a capacidade de compreender e seguir as regras que regem o ciberespaço. Não basta então saber ler e escrever uma mensagem, é preciso saber identificar se é perigosa. Para aumentar e difundir estes conhecimentos a nível nacional, foram criados vários programas e plataformas, como o Encode 2030, o Eu Sou Digital ou a Academia Portugal Digital. Mas com tantas iniciativas dedicadas à formação de jovens e adultos nas novas tecnologias, será que sabes qual é a real importância da literacia digital no mundo do trabalho? Para trabalho, por exemplo, que eu preciso de utilizar computador ou preciso de telemóvel, é mais simples e escuso estar sempre a chatear alguém. Acho que poderia prevenir muito as fake news e acho que dava para podermos ter bases maiores para podermos fazer alguma investigação online. Temos que ter literacia digital para desenvolver, sei lá, todo o tipo de trabalho, para fazer pesquisas, compras online, encomendas, etc. Mesmo até trabalhar com outras empresas noutros países, portanto acho que é fundamental. A transformação digital a que assistimos tem exigido uma mudança nos hábitos de trabalho e nas formas de interagir. Existe uma necessidade crescente nas organizações em apostar na formação dos colaboradores e no aumento das suas competências digitais. Mas existe também uma procura crescente por trabalhadores já integrados neste mundo digital. Colaboradores que demonstrem pensamento computacional, ou seja, a capacidade de resolver problemas com a ajuda de computadores e tecnologia, são mais valorizados. O uso da tecnologia incentiva também o pensamento crítico, a autonomia e até a criatividade. No fundo, trata-se de acompanhar a digitalização e aprender a trabalhar com ferramentas diferentes. Mas para isto é importante estar a par das regras deste novo mundo. Conheces os direitos e deveres do mundo digital? É sim, devemos ter os mesmos direitos associados ao RGPD. Em termos de leis, não sei, mas sei que há um dever de respeito e de responsabilidade. Desde o ano passado, a livre utilização da internet foi declarada um direito pela Assembleia da República Portuguesa e está consagrada na Carta Portuguesa dos Direitos Humanos na Era Digital. De mãos dadas surgem, entre outros, o direito à liberdade de expressão e criação, à proteção contra a desinformação, à cibersegurança, ao esquecimento, à privacidade, à manifestação e participação e ao desenvolvimento de competências em ambiente digital. Mas existem também alguns deveres a ter em conta. Estas regras passam por não plagiar ou descarregar conteúdos não autorizados, não recorrer ao anonimato ou a falsas identidades como forma de desresponsabilização, não partilhar informações pessoais ou falsas sobre terceiros e não denegrir a imagem de outrem. No entanto, alguns destes direitos podem ser postos em causa em situação de vulnerabilidade informática. Sabes em que consiste um ciberataque? E que tipos conheces? Um ciberataque é quando as pessoas vão entrar na privacidade de cada empresa, de cada cidadão e vão colher informação indevida. Sim, é um ataque através de uma plataforma eletrônica, seja celular, internet. Como aconteceu para a Vodafone no ano passado, e não foi este ano, que foi abaixo durante os dias. Ransomware, hives, trojans, vírus, furto de identidade, há muitos. Os ciberataques são crimes que pretendem danificar ou obter controlo ou acesso sobre sistemas ou documentos importantes, tanto em redes de empresas como pessoais. Um dos ataques menos conhecidos designa-se Ameaça Persistente Avançada, ou APT, e tem a particularidade de ser prolongada com o objetivo de obter e manter o acesso à rede. Os seus alvos costumam ser grandes organizações ou Estados-nação. Já o phishing é uma das estratégias mais frequentes para roubar informações importantes, como as de início de sessão ou de cartão de crédito, através de mensagens fraudulentas. O utilizador comum deve ainda estar atento ao owning, do verbo inglês to own, ser dono de algo.
Quando fornece os teus dados a uma empresa, existe uma lei de proteção de dados, mas se essa empresa for vítima de um ciberataque, os teus dados podem ser revelados e postos à venda na dark web sem que tu saibas. Deves, por isso, utilizar sites como Have I Been Owned para verificar qualquer partilha indesejada. Mas pode qualquer pessoa ser um alvo? E o que podemos fazer para prevenir estas situações? Lá está, não carregarem nenhum link que seja suspeito, é algum e-mail, tentar olhar logo para o endereço de e-mail de onde vem a comunicação. Acho que evitar acessar links desconhecidos, evitar enviar dados para pessoas desconhecidas ou coisas do tipo. Ter uma postura defensiva, ou seja, aquela coisa que nós fazemos com os e-mails, quando recebemos e-mails desconhecidos, com origem desconhecida, não entrar e não publicitar os nossos dados mais pessoais. Eu acho que passa muito pela atitude de cada um, de uma forma defensiva e preventiva. A partir do momento em que te tornas um utilizador ativo, existe a possibilidade de seres vítima de um ciberataque de maior ou menor escala. Para te protegeres destes ataques, há várias medidas que podes adotar, como atualizar os dispositivos eletrónicos para resolver possíveis falhas de segurança, criar palavras-passe longas e complexas, verificar a autenticidade de links e perfis e, claro, evitar partilhar quaisquer dados pessoais online. A literacia digital e as competências que dela resultam refletem-se numa maior capacidade de avaliar situações de risco e na capacidade de proteção das mesmas. Por isso, deves mergulhar neste universo digital de forma informada e procurar explorar todas estas novas ferramentas. Deste modo, poderás proteger as tuas relações e até o teu emprego. A revolução digital tem trazido novos desafios, nomeadamente nas empresas. Os modelos de negócio e os postos de trabalho têm sofrido reinvenções. Mas estão os trabalhadores preparados para esta adaptação ao digital? Neste Repórter E2, vamos explorar que esforços têm feito as empresas para aumentar a literacia digital dos trabalhadores. A internet chegou às nossas vidas para ficar. É importante saber tirar proveito dela com responsabilidade, mesmo que ainda não seja uma tarefa intuitiva para todos. Vários aspectos do dia-a-dia têm sido influenciados pela presença do digital e o mercado de trabalho não é exceção. A literacia digital, neste momento, é perfeitamente incontornável no mercado de trabalho, seja porque nós temos um negócio que está sustentado nessa digitalização do próprio negócio, através das suas práticas e dos seus processos, muitas vezes das suas próprias políticas, seja porque para coisas tão básicas quanto o exercício de determinada tarefa, nós precisamos que os nossos colaboradores tenham essa literacia digital, saibam utilizar tudo aquilo que são os mecanismos de maior automatização de tarefas mais simples. O mercado de trabalho tem-se adaptado de forma gradual e consistente à evolução digital. O domínio de ferramentas tecnológicas é uma característica cada vez mais exigida pelos empregadores. O mercado de trabalho está cada vez mais exigente, requer cada vez mais capacidade analítica, sentido crítico, proatividade, inovação, criatividade, por aí fora. E nós precisamos que as nossas pessoas tenham disponibilidade para efetivamente darem resposta a estas novas exigências. Competências é quase tão necessário como saber ler e escrever, ou saber, quer dizer, é uma competência básica hoje, diria eu, para a generalidade das pessoas poderem, não só para no mercado de trabalho agora, mas também para o próprio exercício da cidadania. Hoje praticamente não há profissões, talvez exagerando um bocadinho, obviamente há algumas umas mais, outras menos, mas praticamente às vezes até nas profissões menos se pensa que é necessário competências digitais, hoje em dia requerem competências digitais e, portanto é uma dimensão relativamente transversal a praticamente todas as áreas profissionais. Há uma grande digitalização dos negócios, há uma aposta muito grande por parte das próprias organizações naquilo que é a formação das suas pessoas, dos seus colaboradores, para a tal desenvoltura, para o tal desenvolvimento da literacia digital. Os últimos dados do Índice de Digitalização da Economia e da Sociedade indicam que apenas 26% dos trabalhadores têm competências digitais básicas, o que coloca Portugal abaixo da média europeia. Saber pesquisar informações na internet, utilizar uma caixa de correio eletrónico ou um processador de texto são competências que não estão ao alcance da maioria dos trabalhadores. Portugal tem ainda um caminho a fazer, houve um progresso significativo, mas os dados estatísticos são conhecidos, é que ainda temos um elevado déficit. Nós neste momento o que é que precisamos de fazer? Precisamos de continuar com o trabalho que temos vindo a desenvolver, de desenvolvimento de competências das nossas pessoas, de libertá-las de tarefas que não acrescentam valor, de dotá-las de competências para fazerem cada vez mais e melhor, para serem as suas melhores versões e para
em vez de estarmos a perder os nossos melhores, conseguirmos atrair os melhores dos outros países para nos ajudarem aqui a sermos realmente, a termos aqui um mercado de trabalho mais rico, mais forte e com oportunidades geradas a maior número de pessoas possível. Apesar dos níveis de literacia digital atuais, existem diversos programas e iniciativas com o objetivo de atenuar esta problemática. No entanto, é fundamental que os trabalhadores se demonstrem receptivos a uma aprendizagem contínua. É preciso haver um grande investimento que deve não só começar nas escolas, mas acho que esse é um caminho, como dizia há pouco, que os mais jovens acolhem muito bem. Depois, há que apostar em programas de literacia digital ao longo da vida. E o que acho que é muito importante passar a ideia é que nós temos que estar sempre a aprender. E por isso, todas as iniciativas que existam para apoiar a formação, quer para as entidades empregadoras poderem proporcionar, quer para os ativos desempregados poderem frequentar formação e aproveitarem esse momento para o fazerem. Portanto, há aqui todo um percurso que passa muito pela formação, mas também por campanhas de sensibilização. O surgimento de novas tecnologias representa não só um conjunto de oportunidades para os trabalhadores e empregadores, mas também um novo desafio. Solucionar problemas e maximizar as oportunidades depende do conhecimento dos profissionais, que, face às exigências do mercado, precisam de estar preparados para a adaptação a um mundo cada vez mais digital. O domínio do digital está a tornar-se numa valência indispensável para a utilização eficiente e segura dos meios tecnológicos. É por isso necessário alertar os utilizadores e promover as competências na área para que todos estejam protegidos. A aposta em iniciativas que promovam a literacia digital é recorrente e a preocupação em torná-las acessíveis a todos é universal. Este episódio do E2 termina por aqui, mas podes acompanhar tudo nas nossas redes sociais digitais ou podes também ver ou rever este episódio em RTP Play ou então no E2 ESC no YouTube. Nós vemo-nos na próxima semana. Até lá!